Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua família. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Ricardo São Souza, para o nosso devocional do dia. E hoje iremos falar sobre a temática como deve ser a nossa adoração. Mas antes de começar, eu quero pedir você, deixe o seu like, o seu joinha. Se aparecer aí para você ripa, é gratuito, tá certo? Deixe também o seu comentário, deixe aí para nós as suas impressões sobre este devocional. Se Deus falou contigo, se Deus te trouxe alguma orientação, coloque aí nos comentários que nós queremos saber de você como está sendo os nossos devocionais. Se você não é inscrito, convido você também a se inscrever para participar do nosso devocional do dia e também das orações, dos estudos bíblicos que são feitos aqui dentro deste canal. Vamos à palavra de Deus. Hoje vamos ler em Levíticos, capítulo de número 1, versículo de número 2 e 3, que diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Veja, amados, que de início, quando nós lemos aqui o capítulo 1 de Levítico, nós iremos observar que se trata da lei sobre como deveria ser apresentada a oferta e também o holocausto. Mas, obviamente, não se trata unicamente só de lei, se trata também de adoração. E aqui nós podemos observar rapidamente pelo menos 3 princípios sobre como os judeus deveriam apresentar a sua adoração ali no templo. Então veja, queridos irmãos, que a adoração para ser apresentada a Deus não deve ser feita de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Há pessoas que acham, não, vou lá, vou louvar e Deus vai se agradar, não, vou lá, vou apresentar minha oferta, Deus vai se agradar. Deus, antes de olhar para a oferta, para o louvor, Deus olha para o adorador, para a disposição do adorador. E vale a pena lembrar, meus irmãos, que não se adora só com louvor, né? Se adora a Deus com uma vida íntegra. É a nossa vida que deve existir para a glória de Deus. Tudo que formos fazer deve ser feito para louvor, para a glória, para a honra do Senhor nosso Deus e Pai Celestial. Então tem pessoas que acham que estão adorando a Deus somente quando estão no templo, cantando, louvando ou pregando. Não, nós adoramos a Deus com a nossa vida, com tudo aquilo que nós fazemos e até deixamos de fazer, né? Analisando as situações e ao perceber que algo que iríamos ou poderíamos fazer iria desagradar a Deus, a gente evita para que Deus seja honrado e glorificado em nossa ação. Então vamos lá, primeiro passo aqui para uma adoração, né, eficaz, para uma adoração que agrada a Deus. Primeira coisa que devemos fazer para sermos aceitos como adorador e a nossa adoração ser agradável a Deus é fazer uma entrega total. Uma entrega total. E essa entrega total, meus irmãos, é da nossa vida. Veja que alguns falsos profetas se utilizam, né, desta frase para dizer que a gente deve entregar todo o dinheiro, né, porque senão Deus não vai se agradar. Não é isso, tá certo? A entrega a qual a Bíblia fala aqui é uma entrega total da nossa vida, tá certo? Das nossas ações, das nossas atitudes. Veja que aqui, no contexto de Levítico capítulo 1, né, todo aquele animal deveria ser apresentado, né, como oferta de holocausto perante o Senhor e deveria ser queimado por completo e apresentado a Deus. Isso simbolizando aqui para nós o quê? A nossa entrega de vida
completa nas mãos do Senhor nosso Deus. Veja que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja que todo o nosso corpo tem que ser para Deus, e não somente o corpo, toda a nossa vida, tudo o que fazemos deve ser para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Veja que, portanto, Deus não quer só uma parte da nossa vida, uma parte do nosso tempo, uma parte do que somos e do que temos. Deus nos quer por completos. Deus quer tudo no altar dele. Deus quer tudo na presença dele. Se você se doa para Deus pela metade, Deus não quer. Deus te quer por completo na santa e preciosa presença dele. Veja que, em segundo lugar, meus irmãos, o animal deveria ser apresentado sem nenhum defeito, conforme o versículo 3 do capítulo 1 de Levítico. Ou seja, aquele animal deveria ser apresentado sem defeito algum, não poderia ter uma pata quebrada, não poderia ter nenhuma deformação física. Isso traz para nós o quê? Que nós devemos dar o nosso melhor para Deus. Devemos dar o nosso melhor para o Senhor. Veja que muitas pessoas só querem dar o pior para Deus. Querem dar só o tempo que sobra para Deus. Tem pessoas que dizem, não fui ao culto porque não tenho tempo. E se realmente você for só quando tiver tempo, Deus não vai se agradar. Você tem que dar, né, a melhor parte da sua vida para Deus. Então veja que Deus também não quer só 2 horas da sua vida, não, Deus quer as 24 horas da sua vida. Conforme eu disse agora há pouco, tudo tem que ser entregue a Deus. Devemos entregar tudo ao Senhor e devemos dar o nosso melhor para Deus. Vamos cantar, vamos louvar, vamos ensaiar então, vamos nos inteirar de como vai ser o louvor para dar o melhor a Deus, porque o que mais tem nas igrejas são irmãos e irmãs que dizem, não ensaiei, não me preparei, mas é para Deus, vai de qualquer jeito. Nada disso, nada de qualquer jeito. Deus, Ele quer o nosso melhor. O melhor tem que ser para Deus. Tem muitas pessoas que até na hora de ofertar, digamos, pega ali a moedinha que está no bolso e diz, não, está aqui para Deus. Não é assim. Nós temos que dar uma oferta, quando formos dar, claro, de forma voluntária, tá certo? Sem pressão alguma por parte de quem quer que seja. Nós temos que dar algo que venha glorificar a Deus, algo que venha honrar, tá certo, o nome do Senhor, nosso Deus e Pai Celestial. Veja que no nosso trabalho a gente costuma dar o pior ou o melhor que temos? Com certeza o melhor. Se queremos, né, permanecer naquele trabalho, se queremos crescer naquela empresa, nós nos esforçamos para dar o melhor. É ou não é verdade? Na escola, na faculdade, quando você está estudando, você busca dar o pior ou melhor? Eu tenho certeza que você quer boas notas, você quer passar, você quer se destacar, né, no ambiente escolar, universitário. Então você vai se esforçar para dar o seu melhor, tirar as melhores notas também. Então por que para Deus, irmãos, costumamos oferecer o nosso pior? Não pode ser assim. Temos que dar o nosso melhor para Deus. Então aqui eu deixo uma pergunta: você tem entregado o seu melhor para Deus ou somente as sobras? Vamos dar o nosso melhor para Deus. Em terceiro lugar, devemos adorar a Deus de forma voluntária e com todo o nosso coração. No versículo 3 ainda diz que o ofertante deveria levar aquela oferta de sacrifício de forma voluntária. Ou seja, não era porque ele tivesse sido constrangido que ele iria apresentar aquele sacrifício, aquele ato de adoração. Não. Então veja que também na nossa vida não é diferente. Não devemos servir a Deus por causa de coerções humanas, ou para agradar o homem, ou para sermos vistos e louvados pelos homens. Não. Devemos dar o nosso melhor para Deus porque Ele é digno.
Veja que falamos isso porque há muitas pessoas que cantam para ser elogiadas pela sua boa voz. Tem muitas pessoas que pregam para serem reconhecidas pela sua boa oratória. Mas não deve ser assim. Devemos fazer tudo o que formos fazer para a glória do Senhor nosso Deus. Não queira aparecer para homens ou mulheres, não. Queira aparecer para Deus. Então veja que a verdadeira e genuína adoração, ela é sim aceita pelo Senhor. Quando o judeu que apresentar aquele sacrifício, né, atentava-se para os requisitos da lei ali da oferta do holocausto, quando ele obedecia aquelas instruções, a oferta dele era agradável a Deus, e não só a oferta dele era aceita, mas como ele também era aceito perante Deus. Então veja que Deus, meus irmãos, não quer algo de qualquer jeito, Deus não quer adoração de qualquer forma, Deus quer o nosso melhor. E com certeza não há nada tão gratificante, algo que traga tanta alegria ao nosso coração, quanto nós sermos aceitos pelo Senhor. Às vezes alguém é aceito pelo homem, é aplaudido pelo homem, mas é reprovado por Deus. Então não vale a pena, não é verdade? Então o que vale a pena é sermos aceitos pelo Senhor, ter a nossa adoração recebida por Deus e assim Deus ser glorificado através da nossa vida. Que Deus possa te abençoar e falar muito mais ao seu coração. Deixa eu orar por você. Deus poderoso e maravilhoso, eu te glorifico e te exalto, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoe-nos todos os pecados e falhas e erros e nos ajude, ó Pai, a cada dia dar o nosso melhor para o Senhor. Sermos autênticos e verdadeiros adoradores, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe a nossa oração e abençoe a cada um de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, não se esqueça, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse devocional com alguém que precisa desta palavra, deixe um comentário, se você não é inscrito, convido você a se inscrever neste canal. Deus abençoe a todos, fiquem todos debaixo da bênção, da graça e da paz de Cristo Jesus.